Bom dia, meu povo abençoado. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. 7 horas em ponto e a gente não atrasa nenhum dia. Eu já estou aqui, ó, super preparadaço aqui com o meu Hype Drink. Eu não sei você, mas eu já estou aqui, ó, preparadaço. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu adicionar a Madiana aqui, só um momento. Abençoadíssima para você. Está sendo entregue uma semana para você em páginas em branco. Imagina bem se pudesse um caderno em página em branco e você vai poder escrever a história que você quiser da sua vida. Então se prepare. A gente começa a nossa live sempre com louvor. Depois a gente fala de algum texto bíblico. E bem-vinda, Madiana. Já vai aquecer os motores. Daqui a pouco nós vamos bombar aqui hoje, hein? E deixa eu dizer uma coisinha para você. O texto bíblico hoje, na hora que a gente entende que a gente está num nível e Deus é em outro nível, às vezes a gente acha que a gente é o bambambam, bam, bam, que a gente é o bom, que a gente está tendo sucesso em alguma hora na nossa vida, mas é importante entender que na hora que a gente coloca Deus como tudo na nossa vida, acima de todas as coisas, a gente tem uma vida muito mais próspera, sabia? E o versículo bíblico hoje, ele está na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte, quando eu achar que é lógico, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o que esse texto bíblico ensina para mim, ensina para você, logo nesta manhã hoje, segunda-feira única, não volta nunca mais essa data, é que eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É importante você entender isso. Ou seja, nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra. E a pergunta né, inclusive nas coisas, sabia que a gente tem poder aqui, tanto em coisas simples como em coisas grandes, né? Deixa eu chegar mais para trás aqui. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre é o seguinte: em qualquer coisa que eu estiver fazendo, na hora que eu estiver almoçando, na hora que eu estiver entregando um convite, na hora que eu estiver fazendo uma live, na hora que eu estiver participando de um treinamento, na hora que eu estiver anotando, na hora que eu estiver ajudando alguém, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: se eu sou a imagem e semelhança de Deus, como que Deus estaria agindo nesse momento agora, nessa atividade? É importante que, independente de qual atividade a gente vai fazer, mais simples, mais complicada, é importante que a gente faça como se nós fôssemos pequenos deuses aqui na Terra. E será que a gente está fazendo aquilo para honrar a glória de Deus, já que nós somos a imagem e semelhança dele? Eu queria que você fizesse essa pergunta em toda hora que você estiver fazendo algo. Eu sei que quando eu estou fazendo essas lives, né, a gente começa sempre com louvor, depois a gente pega esse momentinho aqui de 5 minutos para um devocional, e a gente traz conteúdos depois, né? E o conteúdo de hoje é para trazer para a gente como que a gente pode ser uma pessoa bem-sucedida usando a experiência da Madiane.
Mas a pergunta é, essas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente está fazendo para que o nome de Deus seja glorificado? Para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, tá? No dia a dia, eu sei que devido à correria, às vezes a gente acaba esquecendo de Deus. Só que ele nunca esquece da gente, né? Eu queria que você entendesse que ele, o tempo todo, 100% do tempo, ele está interessado em mim e em você. Eu não sei quanto do seu tempo você dedica a Deus diariamente, né? Eu não sei se ele faz parte dos seus planos. Eu não sei com que você tem desperdiçado o seu tempo no dia a dia, né? Mas uma coisa eu sei, se os seus planos não estiverem no propósito de Deus, meu irmão, anota aí, não vai dar certo. Essa é uma questão de tempo. Vai até fazer, você vai achar que está indo bem, mas depois desmorona tudo, né? E diz que quanto maior o tamanho, maior é o tombo. Então, eu queria aproveitar e pedir para você, para a gente encerrar essa primeira parte, que você começasse a refletir no dia a dia, tá? As suas escolhas que você tem feito, tem te levado aonde? Tem te levado mais próximo ou mais distante de Deus? Eu costumo dizer nessas lives que felicidade ela tem 3 pontos. Toda vez que você faz algo, você vai te dar mais saúde, você vai ficar mais feliz no futuro. Se vai te colocar mais dinheiro no bolso, vai te colocar mais feliz no futuro. E se vai deixar você mais próximo no futuro da sua família, vai te deixar mais feliz. E nesse conjunto todo, se você não tiver conexão com Deus, não adianta nada. Não adianta nada se Deus não estiver no centro, ali dos seus propósitos, das suas metas. Galera, é sério. Toda hora que você for fazer algo, se eu puder te dar um conselho, é o seguinte, tá? Vou participar da live agora. Senhor, me abençoe aqui, porque eu aproveite alguma coisa nessa live que eu pego conteúdo. Estou indo para um treinamento, Senhor, me direcione. Hoje eu estou abrindo um espaço de vida saudável de primeira linha. Primeira coisa que eu vou fazer hoje é falar assim, Senhor, abençoe aquele local lá, que aquele espaço possa ser um exemplo, que a gente possa duplicar vários espaços igual aquele. Então, ou seja, estou saindo de casa para fazer minha caminhada, por exemplo, aqui que eu saio 5 horas da manhã para a orla, eu sei que tem assalto fazer na orla. Eu já perguntei, eu me proteja aqui, né? Então, ou seja, esse é o pedido que eu queria fazer para você, para a gente começar essa manhã, é que tudo que você for fazer, o Edson tem que passar 1 hora orando, 2 horas orando? Não! Eu prefiro que durante um dia, durante 60 vezes, você lembra de Deus, que vai dar mais ou menos 60 vezes 1 minuto, dá mais ou menos 1 hora, e você faz a sua parte. Então, eu tenho certeza que quando você tenta criar essa conexão, estar mais próximo, você vai ter um dia muito mais próspero, você vai encontrar felicidade mais fácil. Não é que você não vai ter sacrifício, não é que você não vai ter aperreio, não é que você não vai ter aborrecimento ao longo do dia, mas você vai suportar isso mais tranquilamente. E para finalizar, se Deus está no centro das coisas, galera, o resto, o que está ao redor, vai fazer sentido, você não tem nem ideia do que vai acontecer na sua vida, beleza? Vamos partir para cima, a nossa live hoje é a live de número 1083. As lives estão gravadas no YouTube. Se você não segue lá, comece a seguir o Wellington Artuso, compartilhe, comente, faça... Quando você comenta lá no YouTube, a gente pode melhorar, eu não sei o que, às vezes alguma dúvida que você tenha, e a gente pode orientar, beleza? A gente sempre começa com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para a Cíntia é fiscal. Cíntia é fiscal das lives. Frase do dia. Anota aí a frase do dia, porque frase do dia é para você anotar, para você viver e para você compartilhar essa frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte: pare de ouvir pessoas que não torcem por você. Simples, final. Ponto final. Pare de ouvir pessoas que não torcem por você. Hoje nós temos aqui na nossa live membro da equipe mundial da Herbalife, uma das próximas guests da Herbalife, Madiana Lobão. Altamente produtiva, e eu conheço a Madiana muito bem, que ela faz parte do nosso sistema. É a nossa primeira vez aqui na live. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter uma bióloga aqui também. Então, se prepare que a live de hoje vai ser com muito conteúdo. Madiana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos lhe bombardear de perguntas. Quem quiser fazer perguntas para a Madiana, tem uma interrogação aí embaixo, galera. Pode fazer a pergunta para ela, porque se ao longo da live, se ela não tiver respondido, eu faço para ela. E a gente começa já falando. Fala para a gente quem era a Madiana antes da Herbalife, quais eram as maiores insatisfações. Bom dia, bom dia! Já comecei aqui também, ó, Wellington, com meu hype. Assisto suas lives todo dia de manhã quando eu tô me preparando. Assisto no dia seguinte, né? No dia anterior, curto lá, fantástico. Essa live tem feito diferença na minha rotina, na minha vida. Tô muito emocionada, de verdade, por estar aqui. Já chorei horrores, tomara que eu não chore mais.
Mas enfim, vamos para o que interessa, né? Quem é a Madiana? Quais foram as insatisfações da Madiana? Como é que ela começou? Então, como o Wellington já comentou muito bem, eu sou bióloga de formação. Sempre fui apaixonada, gente, pela biologia, de verdade. A questão da célula, como ela se comporta no corpo, foi o que eu mais me identifiquei. E é exatamente por isso que eu enxerguei algo fantástico na Herbalife. E trabalhei numa empresa de tratamento de água por 3 anos. E aí, no terceiro ano, já trabalhando nessa empresa, eu observei algumas insatisfações. A primeira insatisfação foi o tempo. Eu observei, Wellington, que eu estava vendendo o meu tempo para as outras pessoas realizarem os sonhos delas e não os meus. Isso foi muito importante. Eu vi as pessoas realizando sonhos, tendo tempo para passear com a família, tendo tempo para fazer as coisas do dia a dia, e eu não tinha, eu precisava seguir aquele fluxo. Então, primeiro foi o tempo. Segundo, eu anotei aqui para não esquecer de nada, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, quem conhece Herbalife sabe que o ambiente de trabalho é animado, é entusiasmado. Quem tem um espaço Vida Saudável sabe como é o métier lá. Eu sou apaixonada por isso. Então, meu ambiente de trabalho, eu não estava gostando do que estava ali. Eu precisava me colocar em uma caixinha de fazer aquilo todos os dias que alguém mandava, que para mim não fazia nenhum sentido. Então, aquilo não era para mim. E segundo, minha renda do final do mês. Eu não era o suficiente pelo que eu entregava. Eu era responsável técnica, então eu trabalhava muito para ganhar pouco dinheiro. Então, falta de tempo, ambiente de trabalho e renda no final do mês. Então, eu precisava de alguma coisa. E foi assim que eu fiquei procurando, até que o meu primo, ele fazia parte da Herbalife, né? E aí ele me convidou para conhecer o espaço Vida Saudável dele. Era dentro da casa dele. Algo muito simples, sabe? E aí eu entrei na casa dele. Eu falei, nossa, que ambiente é esse? O povo animado, uma música, um conversa com o outro. Não, que negócio incrível. E aí eu fiquei animada porque estava ali, só observando. Entrava 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entrava Pix, na época tinha Pix, eu não lembro. Mas entrava cartão, entrava não sei o quê. Eu falei, nossa, um ambiente bacana. Segundo, eu observava ele nas redes sociais, ele andando, ele tinha tempo para poder curtir os hobbies que ele mais gostava lá, ele andava de moto, ele viajava, então ele tinha tempo para curtir as coisas que ele tinha que fazer. E no final do mês não, no final do dia, ele abriu o mapa dele, quem não é da Herbalife aqui, não vai entender muito bem, mas mapa é como se fosse o fluxo do dia, o seu faturamento. Quando ele abriu o mapa, estava falando da R$ 1.000, R$ 2.000 em um dia. Na verdade, ele nem abriu o dia todo, um horário pela manhã, um horário de meio-dia, um horário à noite. Eu falei, caramba, velho, se ele consegue, que não tem tempo, não é da área, totalmente diferente. Nossa, é pra mim que sou bióloga, tenho até um conhecimentozinho, alguma coisinha assim, é pra mim. Então foi aí que tudo começou. Aí que eu consegui me posicionar na Herbalife e aí as coisas começaram a ficar incríveis. Galera, a primeira coisa que eu já queria deixar por enquanto aqui é o seguinte, quem é seu primo, Madiana, que é seu patrocinador, era? É o Thiago. Beleza. Ele, infelizmente, hoje não tá. Ok, galera, o que é importante a gente entender nessa história é que, igual o primo de Madiana, o Thiago, muita gente pode ter espaço Vida Saudável em casa e às vezes a gente fica pensando só no empresarial, no comercial, e agora a gente pode abrir no térreo, né? Mas eu queria que a gente saísse dessa live de hoje, 87 pessoas, e vão bater logo 150 antes das 7h30. Vamos começar a pensar. Eu queria que todo mundo colocasse uma meta hoje de perguntar no mínimo para 5 pessoas. Coloca aí na sua agenda. Vou perguntar para 5 pessoas hoje quem você conhece que poderia ter o interesse de abrir o espaço em casa. Essa é a única pergunta que você vai fazer hoje para no mínimo 5 pessoas. Seus clientes, seus participantes, alguém que tem uma loja perto da sua casa, do seu espaço, uma costureira, alguém que você encontrar no ônibus, não importa. Hoje a pergunta, a meta da live é perguntar para 5 pessoas no mínimo quem você conhece gostaria de ter um espaço a partir de casa. Depois explica o que é espaço. Mas só faz essa primeira pergunta, beleza? Vamos lá. Madiana, que conquistas que a Herbalife trouxe para você que o comércio tradicional, o seu trabalho tradicional não traria? Então, Elton, foi assim, você comentou aí do espaço da Saudável, que você conhece. Eu visitei o espaço dele e o meu primeiro espaço foi caseiro. Eu comecei com o espaço da garagem da minha casa. Vou explicar lá na frente um pouquinho como é que funcionou isso. Então, conquistas.
Então, com a Herbalife, eu pude realizar grandes sonhos. Há pouco tempo atrás, eu realizei um grande sonho que foi na viagem do cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu nunca viajei de cruzeiro. Não Você sabia nunca nem tinha como. viajado de cruzeiro Não, antes? não, não. Não sabia nem como é que funcionava. Mas o que me encantava era o seguinte: como é que um barco, um negócio enorme, pode ficar flutuando no meio do mar? Será que não vai balançar? Então eu ficava, nossa, como é que deve ser lá dentro? Então eu sonhava com isso. E quando eu entrei na Herbalife, em 2018, se eu não me engano, no final de 2017, tinha a promoção do Cruzeiro. Então eu entrei na Herbalife por causa do Cruzeiro. E aí eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu preciso entrar no Cruzeiro. Não consegui bater a meta. Então eu falei, eu trabalhei esses anos todos, não, a Herbalife precisa lançar um próximo Cruzeiro. E quando lançar esse próximo Cruzeiro, eu preciso estar. Hoje, Madiana, você podia pagar? Claro que eu podia pagar o Cruzeiro, mas o que é mais incrível é você poder ajudar as pessoas, ganhar dinheiro e ainda ser reconhecido por isso. Gente, no mercado tradicional é muito difícil, eu não conheço. Você ganhar uma viagem de cruzeiro por ajudar pessoas e ainda você ganhar com isso. Então, esse foi o meu primeiro sonho e conquista que eu realizei com a Herbalife. Segundo, e o mais importante também, foi que hoje eu ganho 5 vezes a mais do que eu ganhava há 5 anos atrás. Com muito mais feliz, mais tempo e mais qualidade de vida. Então, nunca imaginei, de verdade, velho, ter a vida que eu tenho hoje. Nunca, nunca. Quando eu entrei na Herbalife, eu não imaginava. Mas o que eu entendi foi o seguinte: se aquela pessoa consegue, se aquela outra consegue, por que eu não vou conseguir? Existe um Deus que tudo que preparou para aquela pessoa está preparando para mim também. Então, o Verdade. cruzeiro, o dinheiro e a liberdade de tempo são os sonhos que eu mais conquistei na Herbalife. Hoje, meu espaço da saudável fica do lado da minha casa. Eu venho andando para o trabalho. Quem pega trânsito aí sabe que é isso. Então, eu venho andando, volto, vou almoçar em casa. Minha academia é aqui em cima. Tenho um relacionamento com todo mundo daqui, do ambiente. Todo mundo me conhece. Então, isso é incrível. Essas foram as minhas maiores conquistas até agora na Herbalife. Diana, se você pudesse pontuar o maior desafio que você já teve depois que você estava dentro da Herbalife, qual foi e como superou? Então, eu tive 2 grandes desafios, né, Wellington? O meu primeiro desafio foi quando eu estava no meu espaço Vida Saudável caseiro. E eu até me emociono quando eu lembro, porque até hoje, quando eu vou fazer os convites, eu ainda lembro desse momento. Nossa, aquela Madiana agora, essa Madiana, eu me emociono muito lembrar. Então, como foi que isso aconteceu? Eu sempre fazia os convites antes de abrir o espaço Vida Saudável. O espaço abria às 17h30, quando eu voltava do trabalho. Eu não. Calma, só já orienta aqui. Então, peraí, você abriu um espaço caseiro, continuava no trabalho, você abriu depois do trabalho. Exatamente. Eu trabalhava de 8 às 17. Era perto da minha casa, era perto do meu trabalho. Então, eu abria meu espaço de 6 às 7 da manhã e de 18 às 20h30. Show. Volta lá então para o desafio. E aí, logo quando eu chegava do trabalho, eu ia fazer os convitinhos na porta do condomínio, quando os carros entravam. Então, fazendo esses convites, chegou um rapaz. Eu acho que ele não tinha dormido bem, alguma coisa acontecia com ele. Ele já tinha passado outras vezes e tinha entregado para ele os convites. E aí, eu entreguei o convite para ele. E aí, ele chegou assim. Não sei o que aconteceu com ele, amassou o papel do convite, bateu assim na minha planilha, tipo, você já me entregou isso, e falou uma palavra carinhosa, amável, aquela que todo mundo já conhece, que não precisa comentar aqui, né? Ele bateu, quando ele bateu, meus convites caíram no meio da rua, e eu não pensei em nada, só pensei, nossa, eu investi tanto para esses convites, deixa eu pegar os convites, fui pegando o convite no chão. Mas quando eu parei, sabe, gente, não sei se já aconteceu isso com você, mas eu me senti humilhada. Eu me senti desvalorizada. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido, da mosca do cavalo do bandido. E nesse momento, é importante você entender o porquê que você está fazendo, o que você faz todos os dias. Então, nesse momento, eu pensei o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu entrei na Herbalife. E automaticamente eu liguei naquele momento para o meu mentor, que é o Alex Animado, Amador dos Reis. Então a gente ligou, a gente trocou ideia, ele me acalmou, ele disse uma frase que sempre nos momentos difíceis eu me lembro.
É nesses momentos que você está construindo o seu PIN de presidente. Então, sempre nos meus momentos difíceis, é nesse momento que eu estou construindo o meu PIN de presidente. Falta só mais um dia. Menos um dia, na verdade, menos um dia. Esse foi o primeiro ponto, o primeiro desafio. E eu acho que foi o grande, assim. E hoje, quando eu estou fazendo os convites, já animada, já entusiasmada, aí eu fico lembrando, nossa, aquela Mariana introspectiva. Hoje, quando o cara vai à massa, valeu, jovem, entrega pro seu amigo, entrega pro seu irmão, tá tudo certo. Mas eu Galera, precisei passar por isso, entendeu? galera, eu não sei para vocês, né? Mas para mim a live já podia ter acabado agora nesse momento, tá? Para alguém que essa live agora, 118 pessoas na live, o que a Mariana acabou de falar agora, tá? Da gente lembrar do propósito da gente. Por que você entrou aqui? Eu queria que alguém, você que está aqui na live agora, escreve para mim aqui nos comentários, assim, ó, se você já passou um desafio parecido com esse ou semelhante, escreva assim, eu já passei, tá? Porque, deixa eu dizer para você, eu mais ou menos igual a história de Mariana, eu ficava entregando convite na Orla de Salvador, na Orla de Maceió, o que me irritava era as pessoas amassarem o panfleto na minha frente. Aí eu desenvolvi uma técnica. Quando a pessoa estava andando, eu ia andando junto com ela, eu entregava o panfleto para ela e eu ia na frente dela. Eu imaginava que ela ia amassar o panfleto, mas eu não via. Então eu não sentia mal. Então, deixa eu dizer para você, mas eu queria que você se pensasse num momento difícil que você às vezes está passando agora. Eu não sei como foi a sua semana, mas se pergunte, por que você entrou aqui? Qual que é o seu propósito? Você está aqui para quê? E é menos um dia que você vai estar chegando para ir para o nível de presidente ou para alcançar seus sucessos. Então, eu não sei para vocês, mas para mim, eu também tenho desafios. Não é porque eu estou no nível de presidente que eu não tenho os meus desafios muito parecidos com esse. O meu filho Felipe falou comigo assim, pai, eu fui falar agora, essa semana agora, sobre um projeto que nós estamos fazendo em Salvador, de ir para os bairros, né? E aí o cara falou com ele assim, ó, você tá maluco, Felipe? Você acha que vai dar alguma coisa lá em Cajazeiras? Cajazeiras não dá para montar espaço de vida saudável, não. O pessoal lá não tem dinheiro. Cajazeiras é um dos maiores bairros que existe hoje na América do Sul. São não sei quantas mil pessoas que moram lá. Tem banco, tem hospital, tem igrejas, tem tudo que imagina, todas as farmácias, restaurantes. E por que não ter um espaço de vida saudável lá? Então, deixa eu dizer para você. Na verdade, aqui que está o problema das pessoas, está na mentalidade. Agora, a sua e a minha, a nossa tem que ser forte. A gente tem que ver realmente, viver pela visão e não pela vista. Lembrando que Deus tem bênçãos sem fim para mim e para você. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, mas a gente precisa ter um propósito. Está muito claro o que eu quero. Para, nesse momento, como aconteceu com a Madiana, você não se desistir, você não ficar parado. Madiana, vamos partir para cima que eu já estou entusiasmadíssimo. Obrigado pela entrega até agora. Eu vi que você e o maridão estavam lá agora nas férias do cruzeiro. Já que eu nem sabia que era a sua primeira férias. Madiana, me desculpa aqui. Madiana, fala pra gente aqui, sem entrar em detalhes, qual que é a média de pontuação sua e qual que é a média de ganhos? 3.000, 3.500. Hoje a gente fatura uma média de 20, 21 mil, a depender do mês. Show. Me diga uma coisa, eu vi que você e o maridão estavam agora lá no cruzeiro. Quais pontos que mais te marcaram nesse cruzeiro, ainda mais que foi o primeiro? Gente, eu fiquei impressionada com uma coisa, com o tratamento da Herbalife. O carinho, a organização, 3 meses antes, abre, você vai lá, escolhe sua cabine e depois você chega. Gente, eu nunca tive esse tratamento na vida. Você se sente uma rainha, um rei ali, assim, ó. O que eu mais gostei foi isso, sabe? E sem falar no gostinho de vitória, de reconhecimento pelo trabalho, porque ao longo a gente trabalha um ano para ganhar as férias. Então, a gente passa por vários desafios. Como o Wellington falou, dos convites, os nãos que a gente recebe, desafios emocionais, pessoais, de família. E você vai vencendo cada desafio, você vai produzindo, você vai ajudando as pessoas. E no final do mês, no final do ano, você tem gostinho de vitória, de reconhecimento. Eu não tinha isso no meu trabalho tradicional. Não tinha. No final do mês, era literalmente um panetone e um suco de uva. Olha a diferença, panetone e suco de uva cruzeiro. Não bate?
Então, o reconhecimento e o tratamento que a Herbalife deu, sem entrar em detalhes, né? Porque lá dentro a gente é fantástico. Porque nunca foi para o cruzeiro da Herbalife. Porque uma coisa é você ir para um outro cruzeiro. O da Herbalife é completamente diferente. A energia que é gerada ali dentro. Você não tem noção. Ô, Madiana falou um negócio legal. A gente trabalha o ano inteiro para ganhar as férias. Se você não está ganhando férias, meu irmão, deixa eu dizer para você, é porque você não está trabalhando. E quem não trabalha não merece férias. Madiana, mas é importante que a Madiana falou sobre o cruzeiro, o tratamento, o luxo em si, né? Teatro, festas, jantares. Eu acho que a gente, no cruzeiro, eu costumo dizer para as pessoas que no cruzeiro, todas as pessoas tinham equipes mundiais, como Madiana, e tinha também presidente lá, 20K, 30K, tinha o Pedro Cardoso. No cruzeiro, a gente tem uma vida de rico antes de ser rico. Porque ter vida de rico quando você é rico é fácil. Agora, ter uma vida de rico ainda quando não ser rico, a Herbalife proporciona isso para a gente. Mas, Diana, vamos trabalhar agora. Galera, 7h24, 125 pessoas na live. Vamos criar um mutirão aqui das 150. Mete o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente aqui para dentro da live. E hoje nós temos aqui membro da equipe mundial da Herbalife, uma das próximas guests, Madiana Lobão. Se prepare, a live hoje vai ter muito conteúdo. Madiana, deixa eu te falar uma coisa. O nosso STS agora, de abril, foi um dia antes do Cruzeiro. O STS no domingo, o Cruzeiro foi na segunda. Você, inclusive, nem foi para o STS, você já tinha viajado para Santos. Mas mesmo não indo para o STS, você foi a primeira pessoa que pegou o pacote do sistema, mesmo viajando, você fez um Pix para a conta do sistema para garantir o seu pacote do mês que vem, do próximo mês, de maio. Qual é a importância do sistema no seu negócio? Wellington, a primeira coisa, logo quando eu entrei na Herbalife, que eu pude perceber, identificar, isso eu identifiquei muito rápido, sabe? Foi a importância do desenvolvimento pessoal no negócio. Das frases do Jim Rohn, né, que é um palestrante, foi palestrante da Herbalife, grande motivacional, ele foi o mentor do Tony Robbins. Ele fala o seguinte: o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Eu posso considerar que há 5 anos atrás o meu desenvolvimento pessoal era muito pequeno, era muito baixo, era uma mente muito limitada. Então eu percebi muito rápido isso. Então eu falei, nossa, qual é a única forma de eu mudar? Através de leitura, através de estando com pessoas que têm um resultado que eu quero, independente da minha opinião e da opinião dos outros. A frase do dia aí do Wellington que ele falou no início da live. Então, o sistema, em especial o STS, além dos treinamentos, todo o STS tem lá um palestrante que ele tem um resultado. Não é por acaso que aquele cara tá lá. Ele está em alta produção, então ele tem muito conteúdo para passar para mim e para todo mundo que está lá. Então, a única pessoa que sabe, que pode me passar é ele. Se eu preciso de um resultado, eu quero crescer na companhia, então eu preciso estar na sala de treinamento. Eu preciso mudar minha filosofia de vida, eu preciso mudar minha mentalidade. E a única forma é você estando com pessoas participando desse teste, do grupo de foco, das extravagâncias. Não tem para onde correr. Um consultor que está fora do sistema de treinamento, uma hora ou outra ele vai sair. Porque os desafios do dia, as oposições, os nãos, é como se fosse, Wellington, uma chama fora da fogueira. Uma hora ela vai se apagar. Não tem jeito. Por mais que você ache que não, a sua opinião ela não vai importar. O que importa é o fato. Não vai ficar. É um fato, não vai. Então, se você tá aí, às vezes quando você tá sem resultado, quando você tá sem convidado, às vezes você fica desmotivado, não é a mesma coisa. Eu já passei por isso. Mas quando você chega lá, aquela sua insatisfação, aquele seu incômodo, tem que gerar em você um fogo para você chegar lá no próximo mês e fazer diferente. Então ele tem que te inspirar, você não tem que colocar você para baixo. Não, você tem que se motivar, porque aquilo tudo foi preparado para você, para o seu desenvolvimento. Então eu entendi isso muito rápido. Eu precisava ler, eu não lia, eu não tinha um hábito da leitura. Desenvolvimento pessoal, educação financeira, nossa, gente, eu entrei na Herbalife endividada.
Então, eu tinha péssima educação financeira, eu não sabia o que era lucro, o que era faturamento, o que era entrelisa de conhecimento. Hoje, com aqueles treinamentos do Edivaldo, gente, eu assisto aquilo todos os dias. Então, isso foi um diferencial no meu negócio, tá? Espaço Vida Saudável, entre outras ferramentas. Então, é lá que você vai aprender. Lá é sua pós-graduação, lá é sua especialização. Todo profissional, ele precisa de uma especialização. Um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um biólogo, para ele crescer no seu plano de carreira. Com a Herbalife não é diferente. Ok. Madiana, vamos começar a entrar no dia a dia das rotinas de trabalho, tá? Madiana continua ainda fazendo convite de panfletinho ainda de prancheta. Qual que é a sua rotina de geração de contatos? Continuo. Então, tudo começa, Wellington, antes da ação mesmo, na rotina logo quando você acorda. Então, logo quando eu acordo, eu tenho um hábito. Eu faço minha oração, eu faço meu devocional, eu peço para Deus que Ele alargue literalmente as minhas fronteiras e que Ele crie em mim habilidades para eu poder receber as pessoas. Porque não adianta Deus mandar bênçãos na minha vida se eu não estiver preparada, eu vou perder tudo. Então, a primeira coisa que eu peço é esse: faço meu devocional, faço a minha rotina de mentalidade, faço minha leitura, né? Hoje eu tô lendo hoje pela segunda vez Não é o Segredo da Mente Milionária, não. Quem Pensa Enriquece. Então, eu estou lendo ele pela segunda vez. Então, sempre eu estou lendo o livro. Então, começa nesse processo. Prepara meu shake, eu uso café com o presidente e aí vou para ação. Que é quando eu saio, geralmente para convidar. Que literalmente para convidar. Mas, Diana, hoje você tem um tempo específico para parar. Não, agora é hora de convidar. 1 hora só no período da tarde. Mas eu faço treino de manhã. Eu treino 5h30 da manhã. Eu moro do lado da academia, que é do lado do meu espaço. Então, já levo para casa os meus 50 convites pela manhã. Então, quando eu tô saindo de casa até para academia, eu vou falando. E tem gente na rua, viu, gente? Sim. Eu falo com todo mundo. Eu vou entregando. Olá, bom dia, tudo bom? Já conhece o nosso Espaço da Saudável? Não, sério, não acredito. Ele fica ali no shopping e vou explicando e vou conversando. Às vezes é da academia, às vezes não é. Então, quando eu vou para academia, quando eu volto para casa para tomar banho, depois quando eu volto novamente no meu Espaço da Saudável. Só aí já foram 50 convites, tá? Então, essa é a minha rotina logo pela manhã. E no final da tarde, no horário antes de abrir o espaço, às 5 horas, que o pessoal está chegando do trabalho, eu também coloco ali uns 30 convites. O meu maior momento de entrega de convite é nesse horário pela manhã, que o fluxo é maior. Então, é nesse momento que acontecem os convites. Faz alguma coisa em termos de geração de redes sociais? Então, eu sou muito fraquinha nisso, sabe? Muito fraquinha. O meu trabalho maior é com convite, indicação e uso e Vestifale. O simples, mágico e divertido. Como que você usa a indicação para gerar contato e usa o Vestifale? Então, hoje a minha média aqui no espaço é de 40 a 50 acessos, tá? Então, todo mundo que chega no meu espaço, no momento que ele entra na porta ali, eu tenho que receber ele com a minha melhor energia, meu melhor sorriso. Ele tem que sentir que ali não é só o shake, Wellington. Ele tem uma experiência diferente de qualquer outro lugar. Então, ele chega ali no meu espaço, eu recebo ele, seja muito bem-vindo, faço coloco ele para interagir com outros participantes do Espaço Vida Saudável. E ali, naquele momento, eu começo a ouvi-lo, né? Começo a perguntar, começo a ouvi-lo. Ele tem uma mãe, ele tem um tio que mora ali, ele tem um amigo que mora ali. E aí, nesse amigo, legal, chama ele para vir para o Espaço Vida Saudável. Então, o meu trabalho é de ouvir e fazer perguntas, porque um contato tem sempre mais 5, mais 10 ali naquela região que ele possa te indicar. Ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem com a rede de relacionamentos dele. Então, eu procuro ouvir para que ele chame os amigos, para ele sentir ali aquela experiência e a partir dali ele vai e fica. Eu faço muitas ações aqui no Espaço Vida Saudável. Então, dia da mulher, dia da mãe, dia do amigo, dia do aniversário. Hoje não tem dia, mas a gente inventa uma coisa diferente para poder fazer naquele dia. Então, é nisso, para que ele sempre tenha ali uma experiência bacana e ele traga o outro, tá? O outro para poder participar daquela comunidade. E é isso que geralmente sempre acontece. Trabalho muito com parcerias também. Como funcionam as parcerias?
No meu espaço hoje frequenta vários empreendedores das lojas aqui do local. Então, a gente sempre monta ações durante o mês. Teve o mês da mãe agora. Então, a minha cliente, que é parceira também, ela fez uma ação no espaço ou na loja dela de roupa. Então, lá eu coloquei degustação Hype Drink e estava lá presente também para ir comentar. A pessoa, ai, nossa, que gostoso, o que é isso? Eu falo, não, aqui do lado é um Hype Drink, é a bebida da mãe que precisa de energia até o atleta que precisa melhorar seu treino. Então é para todos os públicos. Dá uma passadinha lá. E isso gera um link muito bacana, porque está trazendo o network para o meu parceiro e está trazendo para mim também. Então isso só dá a fortalecer os dois negócios e o meu também. E o Use Veste Fale também acontece da mesma coisa. Sempre quando eu vou para academia, eu tô com Hype Drink. Eu vou no mercado, eu tô com Bottom. A atendente pergunta, como é que funciona isso? Aonde eu vou, eu preciso ter uma estratégia diferente para mostrar que ali eu ofereço produtos Herbalife. Sempre. Se eu vou numa festa, alguma coisa assim de família, eu tô lá trazendo uma minha garrafinha de bebida para alguém perguntar. Eu não sou muito agressiva. Eu considero que eu não tenho muito agressiva, mas eu sou intencional em tudo que eu faço. Para onde eu vou, tem lá alguma coisa para me perguntar. Diana, quando alguém chega no seu espaço pela primeira vez, qual é o primeiro atendimento que ele recebe lá? Primeiro é um sorriso. Porque a grande maioria das pessoas que chegam no nosso espaço não é por acaso. Acredite, gente, não é por acaso. Às vezes a vida daquela pessoa tá passando por algum problema, enfim, ela chega para extrair alguma coisa, às vezes só para uma alimentação, mas na grande maioria das vezes não é. Então, quando ela chega ali na porta, eu falo, ótimo dia, jovem, seja muito bem-vindo ao Espaço Vida Saudável. Você já conhece? Não, qual é o seu nome? Eu tenho uma dificuldade com o nome, por isso que eu inventei o jovem. Então, estou revelando aqui para todo mundo. mas eu tenho algumas estratégias. Eu olho, nossa, o Wellington da camisa azul com bottom. Então, faço algumas associações, mas mesmo assim eu esqueço. Então, meu jargão jovem. Pergunto o nome dela e faço tudo o espaço. Como eu falei, o objetivo é que a pessoa tenha a melhor experiência para que a experiência fique marcada. Porque no livro Eu Penso e Enriquece, ele fala que os sentidos, né? Tudo que você faz, ele vai gerar um sentimento. Então, que vai gerar uma emoção. Isso vai gerar um resultado, um hábito, um destino, enfim. Então, se o cliente ele tem uma excelente experiência dentro do espaço Vida Saudável, ele vai ficar e ele vai chamar outras pessoas. Então, Show. o objetivo é esse. Agora, alguém que já tem o hábito de ir diariamente, repetidores, como é o atendimento dele normalmente? A mesma coisa, ele é tratado, tanto o repetidor como o novo, como ele fosse a melhor celebridade, como ele fosse a pessoa mais incrível. Então, do primeiro dia que ele chega até o... Eu tenho um cliente, Wellington, que é do meu primeiro dia, quando eu inaugurei o Espaço Vida Saudável. Então, ele é tratado sempre da mesma forma. Mas, Ana, é fácil você fazer isso? É fácil a gente fazer isso? Não é fácil. Porque parece óbvio, né? Mas não é óbvio, não é fácil. Porque a rotina da vida, algumas coisas que acontecem, às vezes pode colocar você para baixo. Mas a partir do momento quando você entra no seu espaço, você tem que entender que, pelo motivo pelo que você está fazendo, e tem tudo ficar lá fora. As pessoas ali que estão ali não tem nada a ver com o seu problema, que se você brigou com o marido, não. Você precisa deixar tudo para fora. Porque se você chegar lá, alguém perceber. Óbvio, a gente não é uma máquina, tá, gente? Não tô falando isso, mas a gente precisa entregar o que há de melhor. Quando você estivesse num emprego tradicional, né? Se você fosse, sei lá, no meu caso, bióloga de algum lugar, você não ia ter que deixar do outro lado lá os seus problemas. Aqui é a mesma coisa, no seu negócio, e ele é seu, é o seu negócio, é a mesma coisa. Show. Galerinha, 150 pessoas na live, 7h37. Mete o dedo no aviãozinho. Vamos criar logo um mutirão da 200? Vamos? Madiana, ela tem um espaço Vida Saudável próximo de casa. Eu gosto muito de espaço próximo de casa, inclusive o meu agora é bem pertinho, dá para ver daqui de casa agora.
A vantagem de você poder ter essa liberdade de não pegar trânsito, estar ali na vizinhança, tem gente trabalhar a partir de casa. Então, usa essa história aqui depois para você poder recrutar alguém. Quem conhece algum biólogo, alguém dessa área aí, médica, então vamos aproveitar. Madiana, vamos lá. Quando você analisa ali o seu espaço de vida saudável, se você pudesse pegar ali os pontos principais para o seu espaço ser um espaço de sucesso, atender de 40 a 50 pessoas por dia, quais seriam esses principais pontos? Vou listar dois. Ok. Dois principais. Não tem dúvida. Primeiro, o atendimento. Não tem dúvida. O atendimento, tanto o meu quanto da funcionária. Hoje em dia eu tenho uma funcionária, tá, gente? Hoje o meu espaço é um espaço comercial e hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui no Espaço Vida Saudável, que é a Ângela. Então, tanto eu quanto ela, a gente precisa ter a mesma linguagem. E desde o momento que ela chegou aqui, eu falei, a minha prioridade é o atendimento, é o serviço. O shake precisa estar lindo, bonito, gostoso, precisa, mas nada adianta se o shake está lindo, bonito, gostoso, maravilhoso se você não tiver um excelente atendimento. Porque shake tem em qualquer lugar, mas o atendimento é personalizado e é só você ter. Não estou dizendo para você ser que nem eu, mas você precisa fazer o seu, a sua parte. O negócio precisa ser o seu jeitinho, sabe? Que todo mundo vai ficar pelo seu jeitinho, pela forma que você conduz o seu negócio. Então, pelo primeiro momento, se fosse a dica que eu teria que dar, é em relação ao atendimento, tá? Segundo, que algumas pessoas vão se chocar aqui, mas isso é muito importante para os novios, quem está conhecendo e quem está chegando agora. Galera, a gente não vende mesa de madeira, a gente não vende cadeira cheia de coisa, a gente não vende espaço instagramável. A gente vende a melhor nutrição com o melhor serviço. Não estou dizendo que você não precisa ter um espaço confortável, você precisa ter. Mas se você não tiver o produto para oferecer para o seu cliente, ele vai uma vez e ele não volta mais. Então, eu comecei com espaço caseiro, por quê? Porque o que eu tinha como investir naquele momento era um espaço caseiro. Eu não tinha como ter um espaço que eu tenho hoje. Isso foi um crescimento. Então, o produto, galera, é a galinha dos seus ovos de ouro. É onde vai te dar a lucratividade. Então, ele tem que ter o principal. Você tem que montar um espaço da saudável, aconchegante, confortável. Mas você precisa ter todos os produtos para oferecer para o seu cliente com melhor atendimento. Essas são as duas dicas principais, Wellington. Ter todos os produtos. Beleza. Duas coisas. Qual que é o horário de funcionamento do seu espaço hoje? Eu funciono de 7 às 14 e de 17h30 às 19. Às 19. Okay. Quais são os produtos hoje, o produto que mais sai hoje? O shake. Shake O base, acesso então? é o que mais. Shake com fibra, shake com waffle. Eu tenho algumas receitas que hoje eu já faço aqui no espaço. A pizza proteica, omelete proteico, pão de queijo. Mas o que mais sai, inevitavelmente, é a nutrição. Galera, é importantíssimo, porque eu sei que. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas não é para ninguém deixar de fazer, tá? Mas a pessoa mais produtiva da minha organização, ele atende, em média, 100 pessoas por dia no espaço dele. E o espaço dele só tem shake, chai, Nutreve e ali. E os extras, fibra, colágeno. Ele não faz nada de gourmetizado. Não estou falando para você não fazer gourmetizado, não, porque eu tenho alguma coisa gourmetizada no meu espaço. Eu tenho pizza, eu tenho bolo de pote, eu tenho panqueca. Bem dizer, essas três coisas só que eu tenho no meu espaço, tá? Fora os shakes gourmetizados ali, com borda, essas coisas assim. Então, deixa eu dizer para você, não precisa de ter muita coisa, mas a gente precisa de ter muito produto naquilo que a gente faz dentro do espaço, porque nós ganhamos dinheiro com ponto de volume. Aí que vem a nossa liberdade financeira. Então, é importante a gente começar a pensar nisso agora e vai agregando aos poucos, vai agregando. E outra coisa, a gente só consegue melhorar a nossa pontuação dentro do espaço quando a gente oferece, né? Se eu ofereço para o cliente, ó, já experimentou o crunch? Ah, mas o cara nunca experimentou crunch. Um dia dá um pouquinho de crunch para ele lá, só experimenta. Um dia faz um colágeno lá no shake e divide para 4, 5 pessoas. Só para as pessoas experimentarem. Porque fibra é a mesma coisa. É que nem quando você vai na loja comprar um sapato e eles te oferecem bolsa e cinto e meia e acaba você sai de lá com bolsa, cinto e meia e foi comprar seu sapato. Então a gente precisa aprender a oferecer. E assim, Wellington, desculpa interromper, mas sempre você usar os produtos na frente dos seus clientes.
É uma forma, sabe? Você tá ali com um hype drink, você, conversando com o pessoal tomando, automaticamente a pessoa vai perguntar: o que é isso que você tá tomando? Eu falei: nossa, isso aqui é o que me dá energia ao longo do dia, eu não sou animada. Então, aqui o hype drink para poder tomar. Então, eu sempre estou consumindo, quando eu estou no espaço, alguma coisa, ou é a bebida, ou é o shake, ou é com crunch, não, porque às vezes o cliente não tem como, às vezes, você mostrar tudo que tem, né, no seu espaço da saudável em relação ao produto. Mas quando você está lá consumindo, isso gera aquela coisa, nossa, que gostoso, o que é isso? E aí você mostra o benefício e ele, eu quero experimentar. Um cliente, geralmente no dia do aniversário, quando ele é cliente do espaço, o shake dele é de graça. Então ele não paga. Então eu faço um shake faraônico, assim, pra ele, lindo. E a gente bate parabéns, reúne, canta parabéns da Xuxa pro pessoal. Aí fala, nossa, que shake lindo, eu também quero desse, faz um pra mim. É inevitável, sempre acontece. Show. Que ferramenta que você geralmente usa para poder vender produtos fechados? Então, o Espaço Vida Saudável, os desafios, né? Hoje eu trabalho com o desafio T21, que é de transformação, e a maratona. Como A que maratona você oferece produto fechado no espaço primeiro? consumindo, tomando. Ah, Madiana, o que é isso? Aí eu explico para ele, né? Isso aqui é o Hype Drink, ele tem 3 produtos diferentes aqui dentro. Ele tem isso, 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 isso. E você vai ter mais energia de disposição. Você pode fazer em casa, não precisa vir para o espaço Vida Saudável. Você pode consumir em casa. Ai, que legal, mas aí o valor, não. Você vai consumir ainda muito mais barato, porque no espaço tem todo um serviço que a gente vai oferecer. E você vai poder consumir várias vezes no dia. Então, eu uso, Wellington. A minha estratégia é usar no espaço, na frente do cliente, ele sempre pergunta e eu sempre vejo uma forma de ele poder levar para casa. Então, todos os meus clientes, não vou dizer todos, eu vou dizer 50%, que consomem no espaço Vida Saudável, tem produto, pelo menos o shake, para consumir dentro de casa. Porque ele entende a importância da nutrição no seu estilo de vida, na sua saúde, no emagrecimento, para a sua saúde. Você falou que trabalha com Desafio 21 e com maratona. Quem é que vai para um programa e quem vai para o outro? Geralmente o Desafio T21, ele tem uma vez no mês. E é só 21 dias, e aí ele termina. Então, quando ele já está perto de terminar, eu já lanço o pessoal. Gente, vai começar agora a maratona saudável, para a gente não perder o ritmo, não esperar o próximo mês. Vamos entrar para a gente manter a rotina saudável e gerar esse fluxo para você chegar no seu resultado. Então, antes de terminar, agora mesmo, eu estou na última semana do T21, né? Então, eu já estou falando com o pessoal já para poder entrar na maratona de 21 dias. Show. Ou de 10 dias. Deixa eu te falar uma coisa. Que ações que você, no dia a dia, usa para patrocinar? Patrocinar novos distribuidores. Novos distribuidores. Então, hoje eu tenho um fluxo, né? Então, logo quando eu acordo de manhã, eu sou uma pessoa muito desatenta. Então, eu preciso olhar todos os dias o que eu preciso fazer. Eu faço há 5 anos, mas mesmo assim eu preciso olhar todos os dias. Então, eu tenho o meu quadro dos sonhos, o meu fluxo e o meu plano. Então, eu preciso ver todos os dias. E às vezes eu boto num alarme, tem uma foto no meu celular para poder observar. Então, boto os eventos falem e os convites. Qual é o objetivo? Trazer a pessoa para o espaço para ela ter resultado. E aí, a partir do resultado que ela tem, quem você conhece gostaria desse resultado. E ajudar a pessoa a ganhar dinheiro com o negócio. Primeiro ponto. Botam espaço Vida Saudável e também os convites. Que a pessoa tá lá, o que é que você faz? Não, eu tenho um espaço Vida Saudável aqui, vai lá conhecer. A pessoa entra no meu espaço, vê o espaço cheio, vê o movimento. Nossa, que bacana, aqui é muita energia, é muito legal. Como é que faz para ter um espaço Vida Saudável como esse? Ou então eu posso até fazer de forma mais incisiva. A gente não está conseguindo dar conta, a gente está em expansão. Quem você conhece que gostaria ter um espaço Vida Saudável como esse ou semelhante para ter uma renda de faturamento de 20 e um lucro de 9 mil reais líquido na sua conta no final do mês? Então, o meu trabalho é usar, vestir e falar na frente das pessoas para gerar ela ou induzir uma pergunta e aí eu poder já lançar e chamar para poder conhecer o negócio. Sempre funciona dessa forma. A minha ferramenta principal é o espaço Vida Saudável. Então, o pessoal entra aqui e fica doido. Nossa, negócio cheio, eu não vejo isso em lugar nenhum. Como é que funciona isso? Diana, você faz algum tipo de ação fora do espaço?
Hoje eu faço muitos convites e degustações. Como funciona? Ah, então, uma vez no mês, aqui na frente, né, ele tem um fluxo bacana na frente do meu espaço Vida Saudável, de lojas. E tem academia aqui em cima. Então, como é que eu faço? Eu sempre pego um produto, pode ser um pudim, pode ser um muffin. Quando teve o Hype Drink, então eu fiz a degustação do Hype Drink, aí coloco ali na frente com a mesinha e o Hype Drink, vou oferecendo pro pessoal e vou fazendo os convites. Ah, esse aqui você conhece Espaço Vida Saudável? Não, legal, essa bebida você pode consumir lá dentro, é bacana. Vai, passa lá para conhecer, entrega os convites e faça a degustação na frente do meu Espaço Vida Saudável, em horários diferentes. Eu faço de manhã, às vezes eu faço à noite. Então, a minha maior ação hoje também é de degustação. Ok. Me diga uma coisa, eu sei que vocês fazem um trabalho, o Alex faz um trabalho há muito tempo sobre grupo de foco, né? Qual que é a importância para vocês do grupo de foco e o que que esse grupo de foco ajuda vocês no dia a dia? O mais bacana do grupo de foco é o dia, é numa segunda-feira. Porque quando a gente vem do tradicional, né? A segunda-feira você vai, meio que aquela preguiça, e já passou da rotina no final de semana, e tá meio naquele negócio. Então, o grupo de foco na segunda-feira é de forma estratégica para você começar a semana no movimento, para você começar a dar sinergia no seu negócio ao longo, para você exercer, né? Fazer essas atividades ao longo da semana. E para gerar aquela comunidade, porque juntos somos mais fortes. Não tem para onde correr. Juntos, você passando seu desafio, eu passando meu desafio, eu te estimulando, eu te motivando, eu te inspirando. Isso gera. Sabe quando você tem quem tem uma noção de biologia ou de química vai entender. Sabe como se fosse vários elétrons paradinhos que você bota uma força ali, não sei a temperatura, e aqueles elétrons começam a chocar. É isso que é o grupo de foco. Você tá ali parado na inércia. Aí vem alguém ali te dá uma motivada, te dá uma inspirada. Então você fica animado, essa célula fica, não, eu preciso trabalhar, bora lá, a gente precisa fazer convite. Então, o grupo de foco, ele vai te estimular, vai te inspirar a fazer o que você geralmente não teria capacidade de fazer e não conseguiria fazer. É isso que é o grupo de foco. Como que é a rotina do grupo de foco de vocês? Então, toda semana tem um tema específico, né? O Alex, ele lança logo no início da manhã um tema. Tema pode ser de vendas, tema em relação ao recrutamento, tema em relação à mentalidade, sempre tem um tema. E ele geralmente convida uma pessoa de fora para poder falar um pouco mais, né? Então, a gente já teve o Edivaldo, se eu não me engano, na pandemia, eu acho que teve até você também, você já participou. Então, sempre alguém de fora, porque às vezes está muito acostumado com as pessoas de dentro, né? Então já sabe o resultado de um, mas quando alguém de fora falando a mesma coisa, só que uma linguagem diferente, às vezes com uma estratégia diferente, então dá uma motivada, dá uma inspirada melhor. Mas sempre é assim, com a temática: vendas, recrutamento, espaço vida saudável, sempre assim. Beleza. Galerinha, chegando na reta final da nossa live, deixa eu promover a live de amanhã de uma vez. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de milionários Jefferson Fix. Quem é o Jefferson? O Jefferson já esteve aqui na live há um tempo atrás, não sei se tem mais de ano, acho que já teve mais de ano. E ele mora lá no Rio Grande do Sul, estava lá no meio agora, né? Na verdade, grande parte do Rio Grande do Sul foi afetado por essa tragédia das enchentes, né? E amanhã o Jefferson vai estar aqui, como é que aconteceu, como eles estão se virando, como que eles estão tentando voltar ao normal. Então eu queria convidar você, né? Porque às vezes a gente acha que o momento difícil, eu fico comparando o momento difícil da Madiana, entregando um panfleto na rua e alguém ficar bravo com ela, com o momento difícil de alguém que perdeu tudo agora nas enchentes, inclusive perdeu todos os produtos, né? Então, eu quero convidar você para a live de amanhã, tá aqui 7 horas. A gente vai ter alguém que é membro da equipe de milionários com resultados incríveis e que estão se virando, estão fazendo as coisas acontecerem lá no Sul, em plena tragédia. Então, meu convite para você é 7 horas da manhã, esteja aqui com a gente. Madiana, para finalizar, como é que você vê os próximos 10 anos do seu negócio herbal? Gente, eu tenho 6 anos de negócio. Há 6 anos atrás,
A Herbalife era completamente diferente. 6 anos se passaram e quanta mudança. Gente, a gente está na melhor empresa, você não tem noção. Você não tem noção do que está por aí. Em relação ao posicionamento de mercado, em relação a marketing, a Herbalife está totalmente conectada do que está acontecendo nos próximos anos. E não precisa ser muito inteligente, entender de mercado, não. Só basta você responder 6 perguntinhas. Só 6, não precisa não. Nos próximos 10 anos, vai ter pessoas mais magras ou mais gordas. Nos próximos 10 anos, as pessoas vão ter mais tempo ou menos tempo. Nos próximos 10 anos, as pessoas vão se relacionar mais ou menos. A comida vai ser pior, a comida vai ser melhor. E se você tiver em mãos um negócio que vai resolver, vai solucionar a problemática da obesidade, má alimentação, falta de tempo, promove o relacionamento, não tem cargos tributários como sair no mercado, qual é a possibilidade de você dar certo? Não precisa ser muito inteligente. Não precisa ser muito inteligente. Só responde essas perguntas. Muito bem. E assim, Galera, só para fechar, Wellington, nos próximos 10 a 20 anos, só vão existir 2 públicos, tá? Aqueles que ganham dinheiro oferecendo os produtos, ajudando as pessoas, e aqueles que são ajudados comprando os produtos. Em qual local, qual público você vai querer estar? Eu vou querer estar ajudando as pessoas e ganhando dinheiro com isso. Galera, não sei se você é um seguidor da Madiana que está aqui na live ou você recebeu o aviãozinho de alguém. A gente está num projeto de expansão para o Brasil e em mais 90 países do mundo. E se você gostou da live de hoje, se achou que foi legal, aprendeu conteúdos aqui, entre em contato com a pessoa que te convidou e pergunta como é que eu posso fazer parte desse projeto, porque 2024 vai ser um ano de muita prosperidade. Madiana, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Estamos te esperando aqui na equipe de presidentes. Tá chegando! Galerinha, até amanhã, então, 7 horas da manhã. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.